Em 612 a.C., uma cidade inteira desapareceu em apenas 3 meses. Nínive, a cidade mais poderosa do mundo, capital do temido Império Assírio, simplesmente deixou de existir. O que poderia ter tanto poder para destruir uma metrópole protegida por muralhas de 30 metros de altura? E por que, antes de cair, Nínive dominou o mundo por 3 séculos, usando métodos que outras civilizações consideravam impensáveis? A resposta está nos segredos que as tábuas cuneiformes revelaram. As mulheres de Nínive tinham um poder que nenhuma outra civilização jamais possuiu, e elas usavam esse poder para controlar reis, sacerdotes e exércitos inteiros. Como as mulheres de Nínive conquistavam reis estrangeiros, ela tinha apenas 18 anos quando foi enviada à corte de Babilônia, uma embaixadora silenciosa, treinada desde criança nas artes da sedução e da manipulação. Um ano depois, o rei babilônico havia desistido de atacar Nínive e entregado suas melhores terras como presente. O segredo? As mulheres de Nínive eram treinadas num templo especial chamado Casa das Flores do Norte. Lá, aprendiam 7 idiomas, memorização de segredos militares e a arte de envenenar lentamente, tão lentamente que parecia uma doença natural. Segundo tabuletas encontradas nas ruínas do palácio, estas diplomatas do leito recebiam misturas de ervas que alteravam suas feições, tornando-as irresistíveis aos olhos dos governantes estrangeiros. Alguns reis chegaram a entregar suas próprias esposas como escravas apenas para ter mais uma noite com estas mulheres. E o mais assustador, se falhassem em sua missão, eram sacrificadas em rituais públicos, onde seus corpos eram mergulhados em ouro derretido como exemplo. Número 2. As concubinas reais e seus segredos de beleza. Nas profundezas do Palácio Real de Nínive, existia um lugar chamado Câmara das Essências Imortais, onde concubinas passavam até 8 horas por dia em rituais de beleza que beiravam o sobrenatural. Uma concubina chamada Shamirat ficou famosa por sua pele que brilhava como bronze polido sob a luz da lua. O segredo: pequenas partículas de ouro e prata inseridas sob a pele em um doloroso ritual de 3 dias. As mais belas recebiam o título de flores eternas e só podiam ser vistas pelo rei. Quando envelheciam, muitas escolhiam o suicídio ritual em vez de perder seu status. Mas algumas escaparam, levando seus segredos para outras terras. 3. O sistema de punições mais cruel da história antiga. Em Nínive, a justiça não era cega. Era calculada para gerar o máximo de dor possível. O rei Assurbanipal escreveu em sua estela: quem desobedece deve sofrer tanto que até os deuses desviam o olhar. As punições começavam simples: esfolamento vivo, onde a pele era removida em tiras finas, enquanto água com sal era derramada sobre as feridas para prolongar a agonia. Para crimes menores, para crimes graves, havia o processo das 7 mortes. O condenado era deixado a morrer de fome por 3 dias. Depois, seus olhos eram perfurados com agulhas aquecidas até ficarem cegos. Em seguida, sua língua era removida com pinças de bronze ainda quentes. O 4º passo envolvia desmembramento lento, membro por membro, com intervalos de 1 dia entre cada corte. Os últimos 3 passos eram tão horrendos que os escribas se recusavam a documentá-los. Sabemos apenas que envolviam insetos, óleo fervente e exposição ao sol do deserto. E o mais terrível: frequentemente estas punições eram aplicadas a famílias inteiras. 4. O palácio com 71 salas revestidas de ouro. No coração de Nínive erguia-se o Palácio Sem Rival, como o rei Senaqueribe o chamava. E não era exagero. Com 71 salas principais, cada uma revestida com um tipo diferente de ouro, o palácio era uma maravilha de engenharia e opulência que fazia a Babilônia parecer pobre em comparação.
O mais impressionante, o Salão dos Destinos, onde o teto era feito de ouro líquido contido entre cristais transparentes. Quando o sol incidia, criava-se um efeito tão deslumbrante que embaixadores estrangeiros frequentemente desmaiavam, acreditando estar na presença dos deuses. Cada porta pesava mais de 1 tonelada e era feita de madeira de cedro, coberta com placas de ouro gravadas com as conquistas do rei. Para limpar essas portas, 60 escravos trabalhavam em turnos ininterruptos, e aqueles que deixavam uma mancha eram executados imediatamente. As escavações revelaram algo ainda mais perturbador. Sob o palácio, havia uma rede de túneis onde sacerdotisas mantinham convidados especiais, geralmente príncipes ou princesas estrangeiros mantidos como garantia. Se seus países se rebelassem, eram sacrificados em rituais de magia negra, tentando invocar os deuses da guerra. Número 5. Rituais noturnos de sacrifício que assombravam os vizinhos. Quando a lua cheia iluminava Nínive, o portal de Ishtar se abria e começava o ritual do sangue da eternidade. Isso era tão terrível que os próprios ninivitas proibiam que se falasse dele durante o dia. Tábuas decifradas, em 1932, revelaram os detalhes. Prisioneiros de guerra, especialmente os de sangue real, eram mantidos em câmaras especiais por 30 dias, alimentados apenas com mel e vinho, misturado com ervas alucinógenas. Em seguida, eram levados à pirâmide central, onde sacerdotisas tatuadas extraíam seus órgãos enquanto ainda vivos. O mais chocante era o propósito. Os ninivitas acreditavam que este ritual absorvia o poder vital das vítimas, transferindo-o para o rei e para a cidade. Por isso, quanto mais nobre a vítima, mais poderoso o feitiço. Um rei vizinho, ao saber que sua filha fora sacrificada dessa forma, reuniu 6 outros reinos para destruir Nínive, mas foi derrotado. O rei assírio enviou-lhe um presente após a batalha, o coração preservado de sua filha em um jarro de ouro como lembrança e aviso do poder de Nínive. E as próprias sacerdotisas, muitas enlouqueciam após anos realizando estes rituais. E ainda nesse vídeo, você vai descobrir segredos mais chocantes sobre as mulheres de Nínive, como eram as tatuagens sagradas das sacerdotisas que nem mesmo seus maridos podiam ver, e o ritual secreto que fazia rainhas estrangeiras se tornarem escravas voluntárias do rei assírio. Número 6. A biblioteca secreta que revolucionou a arqueologia. Ninguém imaginava que sob as ruínas de Nínive estava escondido o maior tesouro literário da antiguidade. Em 1849, o arqueólogo britânico Austen Henry Layard descobriu mais de 30.000 tábuas de argila perfeitamente preservadas, a biblioteca do rei Assurbanipal. O que torna esta descoberta tão extraordinária não é apenas seu tamanho, mas seu conteúdo. Além de registros administrativos e textos religiosos, a biblioteca continha a Epopeia de Gilgamesh completa, o primeiro poema épico da humanidade. Mais surpreendente ainda, textos médicos detalhando 250 plantas medicinais e cirurgias cerebrais realizadas 2.600 anos atrás. Entre os textos encontrados, manuais secretos detalhavam como as flores de Ishtar, as espiãs e sacerdotisas do império, deveriam manipular governantes estrangeiros. Um desses manuais, chamado As 7 Artes da Persuasão Divina, ensinava técnicas psicológicas tão avançadas que parecem precursoras da moderna programação neurolinguística. O mais perturbador: algumas tábuas continham fórmulas químicas para venenos que matavam lentamente e eram indetectáveis, frequentemente administrados por concubinas enviadas como presentes de paz a inimigos políticos dos assírios. Número 7. As tatuagens sagradas das sacerdotisas do templo. Nas ruínas do templo de Ishtar, arqueólogos encontraram algo inesperado. Múmias de sacerdotisas cobertas por tatuagens azuis e vermelhas que formavam padrões surpreendentemente complexos.
Não eram apenas decorações. Eram textos completos, fórmulas matemáticas e mapas astrais codificados na pele. Uma sacerdotisa chamada Enheduanna tinha 217 símbolos tatuados, começando na base do crânio e descendo em espiral pelo corpo. Segundo os textos, ela poderia falar com as estrelas e prever eclipses com precisão assustadora. Sua tatuagem principal, uma lua crescente rodeada por 7 estrelas, era considerada tão poderosa que homens não podiam olhá-la diretamente. O processo de tatuagem era cruel. As jovens escolhidas aos 13 anos passavam por 3 anos de tatuagens progressivas, usando tinta misturada com veneno de escorpião. Muitas morriam durante o processo. Aquelas que sobreviviam eram consideradas tocadas pelos deuses e ganhavam status quase divino. O mais intrigante, algumas dessas tatuagens contêm sequências matemáticas tão complexas que matemáticos modernos ainda tentam decifrá-las. Uma teoria polêmica sugere que estes símbolos representam coordenadas estelares de sistemas que só foram descobertos com telescópios modernos. Número 8. A gigantesca metrópole de 100 mil habitantes, Nínive, não era apenas grande, era monstruosamente colossal para seu tempo. Enquanto a maioria das cidades antigas abrigava alguns milhares de pessoas, Nínive tinha aproximadamente 100 mil habitantes em seu auge, distribuídos em uma área de 750 hectares, tornando-a possivelmente a maior cidade do mundo. O rei Senaqueribe transformou Nínive numa obra-prima urbana. A cidade tinha avenidas tão largas que 10 carruagens podiam trafegar lado a lado, todas pavimentadas com pedras polidas que reluziam após a chuva. O sistema de ruas era organizado em grade, algo que só se tornaria comum novamente 2000 anos depois, com o planejamento urbano romano. O mais impressionante era o zoneamento da cidade. Nínive tinha distritos específicos: o bairro dos artesãos, o quarteirão dos sacerdotes, o mercado central e a zona residencial nobre. Cada bairro tinha regras próprias, e famílias não podiam se mudar sem permissão real. Sob a cidade corria algo revolucionário: um sistema completo de esgoto com canais de pedra tão bem construídos que partes dele continuaram funcionando por 1000 anos após a queda da cidade. Ironicamente, foi por estes canais que os invasores conseguiram entrar em Nínive durante sua destruição final. Número 9. O profeta engolido por um peixe por recusar ir a Nínive. A Bíblia conta a história extraordinária de Jonas, o único profeta que fugiu desesperadamente ao invés de cumprir sua missão. E não era para menos. Ser enviado a Nínive era praticamente uma sentença de morte para um hebreu. Jonas sabia exatamente o que os ninivitas faziam com estrangeiros que criticavam seus costumes. Em tábuas assírias, há registros de um profeta estrangeiro não identificado que teve sua pele arrancada viva e transformada em pergaminho, onde escreveram os pecados que ele havia pregado contra a cidade. Na história, Jonas é engolido por um grande peixe antes de finalmente aceitar sua missão. Curiosamente, arqueólogos encontraram em Nínive esculturas de divindades metade humanas, metade peixes, associadas à purificação. Alguns estudiosos sugerem que a história simboliza o terror que Jonas sentiu ao imaginar enfrentar os cruéis habitantes da maior cidade do mundo. O mais impressionante é que, segundo o relato bíblico, Nínive se arrependeu ao ouvir Jonas. No entanto, décadas depois, a cidade voltou aos seus velhos hábitos. O profeta Naum então profetizou: Nínive será destruída com tal completude que ninguém poderá encontrá-la. Uma profecia que se cumpriu de forma tão literal que a cidade ficou perdida por milênios. Número 10. O mistério da destruição total em apenas 3 meses. Em 612 a.C. ocorreu o impossível.
Uma coalizão de babilônios, medos e citas cercou Nínive, a cidade que por 3 séculos havia sido inexpugnável. Ninguém acreditava que a capital assíria poderia cair, protegida por muralhas de 30 metros de altura e 15 metros de largura, com 15 portões monumentais e um exército de elite de 200.000 soldados. Mas em apenas 3 meses, Nínive simplesmente desapareceu do mapa. A destruição foi tão completa que historiadores antigos descreveram como apagada, como se nunca tivesse existido. Quando Alexandre o Grande passou pela região 300 anos depois, não fazia ideia que estava acampando sobre as ruínas da maior cidade que já existira. Os invasores desviaram o rio Cosre para dentro da cidade, causando uma inundação catastrófica que desestabilizou as fundações das muralhas. Quando os muros caíram, os habitantes foram massacrados com uma brutalidade que chocou até os padrões da época. A destruição foi tão metódica que parecia um ritual de exorcismo. Os templos foram destruídos pedra por pedra e os escombros salgados para que nada pudesse crescer novamente. O trauma da queda de Nínive foi tão profundo que por gerações, mães assustavam seus filhos com a história de como a cidade maligna foi apagada da existência. Se você está gostando dessa viagem no tempo, deixe seu like e inscreva-se no canal agora mesmo como um ato de fé. Número 11. Os banquetes reais com mais de 1000 convidados. Quando o rei Assurbanipal inaugurou seu novo palácio em 645 a.C., realizou um banquete tão extravagante que criou um novo padrão de opulência. Durante 10 dias e 10 noites, mais de 1000 convidados foram servidos sem interrupção, consumindo 14.000 carneiros, 10.000 jarros de vinho e 100 bois por dia. As mesas eram feitas de marfim e ouro maciço, tão pesadas que 10 escravos eram necessários para movê-las. Os pratos eram de ouro incrustado com pedras preciosas, e ao final do banquete, cada convidado podia levar seu prato para casa como presente. Mas estes banquetes tinham um lado sombrio. Durante as refeições, prisioneiros de guerra eram torturados como entretenimento. Uma inscrição descreve como o rei de Judá, Manassés, foi forçado a assistir à execução de seus filhos durante um desses banquetes, enquanto outros nobres aplaudiam. O mais bizarro era a tradição das damas de companhia. Mulheres belíssimas serviam bebidas aos convidados, mas algumas taças continham veneno. Era considerado parte da emoção do banquete. Ninguém sabia se sobreviveria à festa. Até os próprios assírios temiam os convites para jantar do rei. E como sinal supremo de luxo, neve trazida das montanhas distantes era usada para resfriar bebidas, transportada por corredores que se revezavam dia e noite. Número 12. O zoológico real com animais de todo o mundo conhecido. Na parte oeste de Nínive existia algo extraordinário, o primeiro zoológico verdadeiro da história. O rei Assurbanipal, fascinado por criaturas exóticas, ordenou que cada província conquistada enviasse animais nativos como tributo. O resultado foi surpreendente. Leões africanos, elefantes indianos, macacos da Pérsia, rinocerontes e até mesmo uma girafa viviam em recintos especialmente projetados que imitavam seus habitats naturais. Havia até um hipopótamo do Nilo, mantido em um lago artificial. O mais impressionante era a Câmara do Leopardo Negro, onde o rei mantinha um leopardo melânico gigante que acreditava ser a encarnação do deus da guerra. Este animal recebia a alimentação de carne humana, geralmente prisioneiros de guerra, e era usado em cerimônias onde sacerdotisas nuas dançavam ao seu redor, arriscando suas vidas como demonstração de poder divino. Ironicamente, quando Nínive foi destruída, os animais selvagens foram libertados e, segundo relatos da época, começaram a atacar os soldados invasores como um último ato de defesa da cidade caída.
Número 13. Os jardins suspensos que superavam a Babilônia. Muito antes dos famosos jardins suspensos da Babilônia, Nínive já possuía uma maravilha botânica que os inspirou. O rei Senaqueribe criou jardins em terraços irrigados por um sistema hidráulico revolucionário que elevava a água a 90 metros de altura usando parafusos de Arquimedes, tecnologia que só seria descoberta, oficialmente, 400 anos depois. O mais fascinante é que estes jardins foram criados para consolar uma rainha estrangeira capturada. Abaia, princesa de Urartu, foi forçada a se casar com Senaqueribe após seu reino ser conquistado. Deprimida pela saudade das montanhas de sua terra natal, ela tentou suicídio 3 vezes. Para mantê-la viva e principalmente para exibir seu poder, o rei ordenou a construção de uma montanha artificial, com mais de 300 espécies de plantas trazidas de terras conquistadas. Documentos revelam que raízes de árvores eram envoltas em ouro antes de serem plantadas, pois acreditava-se que isso transferiria a essência do sol para as plantas. As sacerdotisas realizavam rituais diários nos jardins, onde raspavam o orvalho das folhas de plantas raras para criar perfumes considerados mágicos. O perfume Lágrimas da Montanha, criado das flores que cresciam apenas nos jardins suspensos, era tão valioso que uma gota valia o peso de um homem em prata. Ironicamente, os jardins babilônicos que ganharam fama mundial como maravilha foram apenas uma cópia daqueles de Nínive, mas a história original foi perdida quando a cidade caiu. Número 14. Muralhas tão largas que carruagens corriam lado a lado. As muralhas de Nínive não eram apenas barreiras defensivas, eram uma declaração de poder inigualável. Com 12 quilômetros de extensão, formavam um pentágono perfeito ao redor da cidade e tinham uma largura impressionante de 15 metros no topo, espaço suficiente para 6 carruagens correrem lado a lado. A altura dessas fortificações desafiava a lógica da engenharia antiga. 30 metros acima do solo, equivalente a um prédio moderno de 10 andares. 15 portões monumentais permitiam acesso à cidade, cada um dedicado a uma divindade diferente e decorado com estátuas colossais de leões alados com cabeça humana, chamados lamassu, que pesavam mais de 30 toneladas cada. O mais surpreendente é que essas muralhas tinham um propósito além da defesa. A parte superior servia como passarela para cerimônias religiosas, onde sacerdotisas dançavam durante 24 horas seguidas em rituais dedicados à deusa Ishtar. Escavações revelaram que o topo das muralhas continha pequenos templos a cada 200 metros. A construção dessas fortificações custou a vida de milhares de escravos. Tábuas contábeis registram que mais de 3 milhões de tijolos foram usados e que o rei Senaqueribe comemorou a conclusão executando todos os arquitetos-chefe para que nunca pudessem replicar o design em outra cidade. Após a queda de Nínive, pedras dessas muralhas foram reutilizadas em construções ao longo de toda a Mesopotâmia, espalhando simbolicamente os restos da cidade que um dia pareceu indestrutível. Número 15. Os impostos bizarros que financiavam o Império. O Império Assírio desenvolveu o sistema tributário mais elaborado e peculiar do mundo antigo. Além de ouro, prata e produtos agrícolas comuns, Nínive exigia tributos extraordinários das nações conquistadas. O reino de Israel era obrigado a entregar anualmente 500 jovens músicos para os templos de Nínive. A Fenícia pagava tributo em forma de tinta púrpura, tão valiosa que 1 quilo valia mais que 1 quilo de ouro. O Egito enviava papiros raros e pergaminhos, enquanto tribos africanas contribuíam com 50 leopardos vivos por ano. Mas o tributo mais bizarro era o imposto das esposas, cobrado dos países derrotados em guerra. Cada nação subjugada devia enviar 10 mulheres nobres por ano para os haréns reais e sacerdotais.
Documentos descrevem como princesas estrangeiras eram forçadas a passar por um ritual humilhante de renascimento em Nínive, onde deviam renunciar às suas identidades anteriores. O mais surpreendente, arqueólogos descobriram que a contabilidade tributária era tão rigorosa que podia rastrear até um grão de trigo. Funcionários que erravam cálculos enfrentavam punições severas, desde mutilação até serem enterrados vivos em muros. Ironicamente, esse sistema tributário brutal acabou sendo o estopim para a revolta dos povos subjugados. Quando a oportunidade surgiu, as nações oprimidas uniram forças e cercaram Nínive, ansiosas para destruir o centro do império que as tinha explorado tão cruelmente por séculos. Número 16. Como era ser escravo na cidade mais rica da antiguidade, em Nínive, a escravidão tinha uma crueldade científica. O Império Assírio categorizava escravos em 7 níveis diferentes, com direitos e tratamentos distintos para cada um. No topo estavam os escravos dourados, artesãos, músicos e escribas capturados que viviam em condições relativamente dignas. No fundo da hierarquia, os vermes da terra, escravos das minas e pedreiras que raramente sobreviviam mais de 6 meses. O detalhe mais chocante: escravos com habilidades excepcionais recebiam o privilégio de serem sacrificados quando seu mestre morria para servi-lo no além. Tumbas assírias frequentemente contêm restos de dezenas de escravos enterrados vivos com seus senhores. Curiosamente, evidências arqueológicas sugerem que alguns iam voluntariamente, temendo um destino pior caso permanecessem vivos. Alguns escravos conseguiam a liberdade após 14 anos de serviço, mas com uma condição cruel. Eram marcados no rosto com o símbolo de seu antigo mestre e tinham que pagar um imposto de respiração pelo resto da vida, essencialmente trocando uma forma de escravidão por outra. O sistema era tão eficiente que, no auge do império, Nínive tinha 3 escravos para cada cidadão livre. E ainda nesse vídeo, vamos conhecer a misteriosa maldição de Nínive que muitos acreditam persistir até hoje. Número 18. A maldição de Nínive que persiste até hoje. Quando Nínive caiu em 612 a.C., os conquistadores não se contentaram apenas em destruir a cidade. Eles realizaram rituais específicos para amaldiçoar o solo. Sacerdotes babilônicos e medos derramaram misturas de sal, sangue de animais sacrificados e mercúrio nas ruínas, declarando que, enquanto o sol brilhar, que esta terra seja estéril e abandonada. Estranhamente, por mais de 2.600 anos, a área de Nínive permaneceu praticamente desocupada, apesar de estar localizada em terra fértil próxima a rios. Quando arqueólogos tentaram escavar o local no século XIX, enfrentaram uma série de desastres inexplicáveis. A expedição de Austin Henry Layard, em 1849, perdeu 18 trabalhadores para doenças misteriosas. Escavações posteriores foram interrompidas por deslizamentos de terra inesperados, inundações repentinas e até mesmo um terremoto em 1904. O mais perturbador aconteceu em 1988. Arqueólogos que removeram um artefato específico, uma estátua de leão alado, para o Museu de Bagdá, relataram pesadelos recorrentes. A base foi abandonada após 3 meses devido a problemas logísticos nunca especificados. Mesmo hoje, muitos habitantes locais se recusam a visitar as ruínas após o pôr do sol, acreditando que as almas de sacrifícios antigos ainda vagam pelo local. Agora você viu um pouco do que tornava Nínive uma cidade única na história. Clique no vídeo na tela para descobrir os segredos proibidos da Torre de Babel e por que Deus destruiu um projeto que poderia mudar o destino da humanidade. Clique agora no vídeo na tela.